boa semente, Senhor Deus, e dá frutos a 100 por um, Deus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Meu profeta, que unção gostosa é essa? Aleluia. Deus do céu. Deus é maravilhoso demais. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus possa abençoar a todos. Hoje eu queria ministrar uma palavra que tem falado comigo há alguns meses, só que eu não estava conseguindo colocar isso no papel. E aí, esses dias, quando o Senhor falou, Léo, você vai pregar lá? Eu falei, amém. No dia seguinte, quando eu fui pregar a palavra, as coisas foram se encaixando assim, de uma forma tão sobrenatural, pastor. Meu Deus do céu. Eu não tinha visto ainda esse tipo de interpretação dessa palavra que eu quero ministrar. Aleluia! Meus irmãos, gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Eu achei interessante, pastor, que o Senhor começou a orar e o Senhor falou assim, hoje Deus vai fazer vocês sonhadores. Tem muito a ver com a palavra que eu vou ministrar agora. As coisas de Deus são sempre conectadas. Deus é maravilhoso demais. Aleluia. Todos acharam? Amém. Amém. Glória a Deus. Abra lá, veja aí a partir do versículo 5. A palavra do Senhor vai nos falar. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça um sonho que eu tive, disse-lhes. Estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao meu redor e se curvaram diante de mim. Vai para o 9 agora, o versículo 9. Depois teve ele outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Até aí. Baixe sua face e vamos orar mais um pouco. Santo Deus, eterno Pai, queremos, Senhor Deus, te glorificar. Papai, hoje se inicia, Senhor Deus, o primeiro dia desta festividade, papai. Deus, eu tenho visto, Senhor Deus, o crescimento desta igreja, papai. Eu tenho visto com meus olhos, papai, a tua bondade, Senhor Deus, se revelando neste lugar, papai. Deus, eu quero te fazer um pedido nesta hora, Senhor Deus. Que esses dias, papai, onde essa festividade acontecerá aqui neste lugar, papai, que a tua presença seja manifestada, Senhor Deus. Papai, que milagres, prodígios e maravilhas aconteçam neste lugar, papai. Deus, que os teus filhos que aqui estão, papai, vejam com seus próprios olhos as maravilhas que o Senhor fará neste lugar. Aleluia! Papai, eu profetizo toda a sorte de bênção, Senhor Deus, sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, papai. E sobre a vida de todos aqueles que porão seus pés aqui, papai. E eu te peço, Deus, que ao entrar aqui sejam impactados, Senhor, pelo poder da tua glória, Senhor Deus. Nós cremos que grande será, Senhor Deus, as maravilhas que o Senhor fará neste lugar, para que o teu nome venha a ser glorificado. Aleluia. Aleluia. Ô, meus amados, é o seguinte, indo para a palavra de Deus aqui, todos conhecem a história da vida de José. É uma passagem bíblica que todo mundo prega, todo mundo já ouviu. Hoje eu queria falar não sobre os sonhos de José, mas sobre os sonhos que Deus tinha para José. É diferente. É diferente eu ter um sonho. Outra coisa é os sonhos que Deus tem para mim. Amém? Você pode perceber que José teve quantos sonhos? 2. E esses 2 sonhos foram sonhos proféticos. O sonho profético é o quê? Aquele que Deus dá para você. O sonho profético é como se fosse uma profecia dada por Deus. Em vez de dar para o profeta passar para você, ele te dá diretamente. É Deus falando diretamente ao seu coração. E nesse caso aqui, o que foi que Deus fez? Deus mostrou para José o que faria na vida dele, se ele permanecesse fiel na presença de Deus. Aleluia! Aqui no primeiro sonho nós podemos perceber que José, o sonho era o quê? Feixes se curvavam diante do feixe de José. Ou seja, os feixes eram todos iguais. Ou seja, José seria um igual entre todos, mas exercendo governo sobre todos. Está entendendo? No segundo sonho, José,
está, e a lua, e o sol e as estrelas se curvavam diante dele. O que é que Deus está falando aqui? Que Deus, no primeiro sonho, Deus iria colocar José para governar sobre um ambiente pequeno. Mas no segundo sonho, Deus estava dando a José o seguinte significado: vou eu fazer você governar sobre algo grande, algo poderoso. E foi justamente isso que Deus fez na vida de José. E é o seguinte, na minha vida e na sua, quando Deus promete algo, Ele nunca vai nos dar algo grande no início da nossa jornada. Sempre algo pequeno para testar nosso coração. Porque se no primeiro momento, na jornada com Deus, Deus já me dá algo grande, meu coração pode se soberbecer. Eu posso vir a me afastar dele. Mas quando Deus me dá algo pequeno, para testar meu coração, e Ele vê que meu coração não se soberbeceu, o que é que Ele faz? Ele me eleva de nível. Ele me reveste com um poder maior, me capacitando para algo infinitamente maior. Vamos dar um exemplo aqui. Quando essa igreja não foi aberta, quando essa igreja nasceu, porque a igreja não se abre, a igreja nasce. Tá bem? O que acontece? Deus colocou poucas ovelhas sob o teu cuidado. Mas Deus viu que você tinha cuidado com aquelas poucas ovelhas. Por isso que Ele foi acrescentando e acrescentando. E muitas mais virão. Por quê? Se o pastor não consegue cuidar de uma ou duas ovelhas, como é que Deus vai mandar 100 mil ou 10 mil? Concorda? Então, primeiro Deus coloca nas suas mãos algo pequeno para testar o seu coração. Quando Ele vê que o seu coração é o coração puro e que não se afasta dele, Ele fala: não, agora meu filho está preparado para algo maior. E aí Deus derrama algo maior. Amém? Agora, como sabemos, todos nós conhecemos essa história de José, para que os sonhos de José, para que os sonhos de Deus na vida de José se concretizassem, ele não poderia ficar em Canaã, onde ele morava com os pais e com os irmãos. Os sonhos de Deus para a vida de José se cumpririam quando ele fosse para o Egito. Agora eu te faço uma pergunta: como é que José, de livre e espontânea vontade, sairia debaixo da proteção dos pais, debaixo da proteção dos seus irmãos, para ir para o Egito? Nunca ele faria isso, porque Canaã era a zona de conforto dele. Mas só que Deus já havia falado para ele aqui, nos dois sonhos, que levaria ele para um lugar onde ele governaria algo pequeno. E depois, se ele continuasse fiel, ele iria colocar ele para governar algo verdadeiramente grande. Mas só que José, ele não sairia daquele lugar de Canaã de qualquer jeito, assim, pela vontade própria. E o que foi que Deus fez? Deus colocou no coração dos irmãos de José uma antipatia em relação a José, para que os irmãos dele pegassem ele e vendessem. Deixa eu te falar o que eu entendi com essa passagem. Tem momentos, tem lugares que você está, que pessoas podem se levantar contra você. Mas entenda, peça a Deus discernimento quando houver esses levantes. Por quê? Pode ser algo que Deus permitiu para que você saia do ambiente que você está. Porque talvez o ambiente que você esteja hoje não seja o ambiente que Deus quer que você esteja. Amém? Então foi isso que aconteceu com José. O ambiente ali de Canaã não era um ambiente onde os sonhos de Deus iam se cumprir na vida de José. Era outro lugar. Vou dar um exemplo aqui. Abraão e Ló. Deus, quando fala com Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele prontamente se levanta e sai, ouvindo a voz do Senhor. Mas quando, por exemplo, Ló está em Sodoma e Gomorra, e aqueles dois anjos entram na casa de Ló e falam assim: saia daqui, saia da cidade, porque Deus vai mandar fogo sobre essa cidade e vai destruir. Ló não queria sair. Os anjos insistiram com Ló: saia da cidade, saia da cidade. Não é este lugar que Deus quer que você esteja. Mas ele insistiu em ficar. O que foi que Deus fez? O que foi que os anjos fizeram? Os anjos pegaram Ló e a família pelo braço e à força tiraram eles da cidade para poupar a vida deles. Então entenda algo poderoso. Se de repente você, por exemplo, no seu trabalho, na sua escola, no seu ambiente ali de trabalho, alguém se levanta contra você, você tem percebido isso, que o inimigo está se levantando, peça a Deus discernimento para você entender se o ambiente que você está
já chegou o tempo de você sair. Amém? Entenda isso. Porque pode acontecer o seguinte: você pode estar em um ambiente e o inimigo se levantar. Porque o inimigo quer te tirar do foco. Mas pode ser que Deus que permitiu que alguém se levantasse contra você, para que você se sinta desconfortável naquele ambiente, para que você vá para o seu lugar de destino. Amém? Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu trabalhava numa empresa, assim, era vendedor, e eu vendia bem, mas só que eu não era assim, digamos, honrado financeiramente. Eu não via aquela... e olha só, olha que os meus chefes, eles eram homens que tinham um coração generoso, mas em relação a mim, eu não via aquela generosidade. Eu trabalhava, vendia muito, mas eu ganhava aquele salário cedo. Não tinha uma comissão, não tinha nada. E aquilo começou a me incomodar, chegou um tempo. Aí o que foi que eu fiz? Eu orei a Deus, Deus me confirmou que eu pudesse sair daquele ambiente. Porque o ambiente que Deus me queria não era mais ali, era outro ambiente. E foi isso que eu fiz. E depois, um tempo, eu entendi porque Deus, os meus chefes, antigos chefes, não me remuneravam bem. Eu creio que foi Deus que tocou no coração deles. Deus trancou no coração deles o desejo de me abençoar, para que eu me sentisse desconfortável naquele ambiente, para poder sair. Porque talvez, se não fosse isso, até hoje eu estaria trabalhando para os outros. Não teria aberto a empresa. E é assim que Deus faz. Deus, ele vai te incomodar. Deus vai te apontar o caminho. E Ele vai falar ao seu coração quando chegar o tempo de você sair do ambiente que você está, para ir para o lugar onde Deus quer que você esteja.